Bom, pessoal, então começando hoje, a gente vai falar um pouquinho aí nessa introdução sobre o metabolismo de proteínas, tá, no geral. De novo, o mais importante dessa aula vai ser focar na oxidação de aminoácido, no metabolismo de aminoácido, mas a gente tem que entender um pouco antes como que funciona na parte proteica. Tá? Então, o nosso organismo, a gente bioquimicamente fala que ele tem um pool de aminoácidos. Então, o que é isso? Pool de aminoácidos. São aminoácidos que estão disponíveis para o nosso organismo. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que o nosso organismo pode fazer com esses aminoácidos. Onde estão esses aminoácidos? Estão em músculo, fígado, sangue, enfim, o nosso organismo como um todo. Tá? E o que a gente pode fazer com esse pool de aminoácidos na prática? A gente pode alimentar esse pool de aminoácidos, ou seja, aumentar o pool de aminoácido, ou se utilizar dos aminoácidos desse pool de aminoácidos, ou seja, diminuir o pool de aminoácidos. O que a gente pode fazer para aumentar o pool de aminoácidos? São duas coisas. A gente pode aumentar esse pool aqui através da alimentação, né? Obviamente pensando em proteínas. Tá? Então a gente pode se alimentar, comer proteína, isso daqui vai aumentar a quantidade de aminoácido disponível, ou a gente pode alimentar esse pool através de proteólise. Aí eu tenho as minhas proteínas, eu quebro as minhas proteínas, tá? E ao quebrar as minhas proteínas eu estou aumentando a quantidade de aminoácidos disponíveis. Tá? Primeiro eu só estou relacionando o que pode aumentar esse pool e agora a gente vai ver o que pode diminuir esse pool. Tá? Então o que pode aumentar esse pool é a alimentação, ingestão de proteínas ou proteólise. Beleza. O que pode diminuir esse pool? Ou seja, tem o pool aqui, o que o meu organismo faz para diminuir esse pool? Enfim, ele pode fazer síntese, pode utilizar esses aminoácidos para fazer síntese proteica, ou seja, ele usa esses aminoácidos disponíveis para sintetizar proteínas, ou ele pode pegar esses aminoácidos e fazer a oxidação, tá, dos aminoácidos. E oxidação, lembrando que nada mais que é pegar o aminoácido e gerar energia a partir desse aminoácido. Tá? Então, a gente consegue aumentar o pool comendo proteína ou realizando proteólise e diminuir esse pool fazendo síntese proteica, ou seja, utilizando esses aminoácidos para fazer a síntese proteica ou oxidação. Tá? O que vai acontecer na prática com a gente, com os aminoácidos? Tá? Lembra, o nosso corpo sempre está em homeostase. O que é homeostase? A capacidade do organismo de manter concentrações constantes, de se manter constante. Então, a gente quer que esse pool de aminoácidos sempre esteja constante. Tá? Quero sempre mais ou menos a mesma quantidade de aminoácido disponível. O que eu quero dizer? Se por algum motivo eu aumentei o pool, tá? Eu tenho que de alguma forma voltar a esse pool nos níveis normais. E o pensamento contrário é a mesma coisa. Se de alguma maneira eu diminuir esse pool, tomei um susto que bateu a porta aqui. Se de alguma maneira eu diminuir esse pool, eu vou querer aumentar ele de alguma forma para ficar no tamanho normal. Tá? Então o que eu vou marcar aqui? Primeiro, a gente vai pensar de uma maneira bem direta o que acontece no anabolismo, o que está mais relacionado com o anabolismo e o que está mais relacionado com o catabolismo. Tá? Anabolismo eu vou marcar em verde. Se a gente pegar essas duas opções aqui, alimentação e proteólise, qual das duas tem relação com o anabolismo? A alimentação. Tá? Então a alimentação, quando a gente pensa na alimentação, a gente fala, pô, se eu estou me alimentando, eu vou entrar em anabolismo, certo? Porque enfim, na alimentação geralmente não tem só proteína, vai ter carboidrato, libera insulina, hormônio anabólico. Quando eu olho para a proteólise, eu estou quebrando proteínas. Proteólise é quebrar proteína, quebrar uma macromolécula. Então a proteólise em roxo, vou colocar aqui, ela representa aqui a parte mais catabólica. Tá? Desse lado aqui, primeiro eu estou dando uma geral. Vamos lá. Se eu fosse dividir aqui em anabolismo e catabolismo, o anabolismo vai estar mais relacionado com a síntese proteica. Tá? Então você tem lá a síntese proteica, isso daqui representa o anabolismo. A gente está sintetizando uma macromolécula. E a oxidação está mais relacionada com o
catabolismo. Afinal de contas, estou produzindo energia, tá? Estou pegando aminoácido e produzindo energia. Tá? Então, em situações anabólicas, quando a gente pensa no anabolismo, tá? O anabolismo, o que está acontecendo com o anabolismo? No anabolismo, a minha alimentação está sendo maior do que a minha proteólise, eu já vou falar sobre isso. E a síntese de proteínas, principalmente, está sendo maior do que a oxidação de aminoácidos. Tá? Esse daqui é o mais importante pensando em anabolismo. Tá? Então, ó, em anabolismo, eu estou aumentando mais o meu pool através de alimentação do que de proteólise e principalmente estou produzindo mais proteína do que oxidando aminoácidos. Tá? O uso do pool está majoritariamente ligado com a síntese proteica. Já no catabolismo, o que vai acontecer? O contrário, no catabolismo eu tenho mais proteólise do que fonte em alimentação, tá? E o contrário aqui, eu vou estar fazendo mais oxidação do que síntese proteica. Tá? De novo, esse daqui é o mais importante. Tá? Só que o que é interessante de proteína da gente falar aqui? Você olha assim e fala, beleza, tal, tudo bem. Só que vocês estão vendo que eu estou usando mais ou menos, estou fazendo mais a minha fonte para restabelecer o pool aqui no caso de um anabolismo, tá? Vem mais da alimentação do que na proteólise. Só que no anabolismo você tem proteólise? Tem. Tá? Eu estou fazendo mais síntese do que oxidação. No anabolismo tem oxidação? Tem. Tá? O que eu quero dizer? Os quatro acontecem em qualquer situação metabólica. Tá? Você estando em anabolismo ou catabolismo, você vai estar fazendo as quatro coisas. Então, o nosso corpo está sempre fazendo esses quatro processos. Óbvio, a alimentação é pontual, tá? Mas ela é compatível com a vida. Né? Para a gente se manter saudável, a gente tem que se alimentar. Então, a gente está sempre tendo anabolismo e catabolismo com relação à proteína, vias anabólicas e catabólicas praticamente sempre ativas. Tá? Como assim? Se eu estou numa fase anabólica, tá? Vamos pensar, acabei de me alimentar, estou no anabolismo, beleza, estou tendo bastante aqui fonte de aminoácido pela alimentação, tá? Estou produzindo bastante proteína também, porque eu tenho aqui aminoácido de sobra. Já falei a primeira coisa, eu tenho aminoácido de sobra. Se eu me alimentei mais, se eu comi mais proteína do que eu necessitava na síntese, vai sobrar. Se sobrou, qual é a outra forma de tirar? Oxidação. Vou ter que oxidar um pouco dos aminoácidos. Outra coisa, a gente normalmente precisa reciclar as nossas proteínas. Tá? Por exemplo, hemoglobina, que está lá nas hemácias, vive para sempre? Não vive. Então, mesmo que eu comi, eu vou ter que destruir algumas proteínas para sintetizá-las de novo. Então veja, no anabolismo eu tenho tudo acontecendo, só que é mais alimentação do que proteólise e mais síntese do que oxidação, mas acontece tudo. Se eu estiver em catabolismo, estou lá, não estou alimentando, catabolismo é a única exceção, não estou me alimentando, então a gente pode tirar a alimentação aqui, eu estou me alimentando pouco, enfim, tem menos, tá? Então a gente vai estar lá fazendo bastante proteólise. Por que eu estou fazendo bastante proteólise no catabolismo? Porque eu estou em catabolismo. Se eu estou em catabolismo, eu preciso de energia de qualquer fonte. Aminoácido é uma fonte de energia. Eu uso esse aminoácido para produzir energia, estou diminuindo o meu pool. Eu quero diminuir? Não, eu quero que ele fique estável. Como que eu faço para ficar estável sem alimentação? Proteólise. Tá? Só que eu estou em catabolismo. Meu corpo vai parar de funcionar? Não vai parar. Tá? Ele vai precisar de energia, mas ele vai precisar sintetizar, sei lá, hemoglobina. Mesmo exemplo. A gente vai precisar de síntese de hemoglobina, então também vai ter um pouco de síntese proteica. Tá? Claro que é bem menor do que numa situação anabólica. Tá? Então acho que esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente pensa aí na visualização de proteína como um todo. Tá? Eu acho que é importante vocês enxergarem que quando a gente pensa no metabolismo de proteínas ou de aminoácido, principalmente a oxidação, que é onde a gente vai focar mais, tá? Ela acontece tanto em anabolismo quanto em catabolismo. Tá? Ela pode acontecer nas duas situações.
Obviamente, vai acontecer muito mais em catabolismo, mas pode acontecer em anabolismo também. Então, este é o primeiro vídeo.